Amanhã é para sempre, quarta-feira, 8 de junho. Fernanda pergunta para Priscila por que seu filho se chamará Vladimir. Priscila dá uma desculpa, diz que no começo queria que o bebê se chamasse Santiago Augusto. Mas Aníbal não concordou. Então decidiram colocar o segundo nome do seu avô. Fernanda diz que é estranho, pois com tantos nomes eles tenham escolhido o nome de Vladimir, o amigo de Adriano. Eduardo conversa com Margarida e Jacinto e conta que depois de ler o diário de Ana Gregória, ele entende o porquê de tantas desgraças e revela que Gonçalo tem um meu irmão que se chama Artêmio Bravo. Liliana conversa com o espírito de Ciro, pois ficou muito preocupada porque Eduardo saiu sem se despedir dela. O espírito diz a Lili que não se preocupe, pois logo logo ele voltará. Artêmio chega e chama a atenção de Liliana por ter dado o diário para Franco ler. Liliana diz ao homem que Franco Santoro é amigo do seu pai. Você e meu pai são irmãos. Artêmio diz que você acha que Franco contará ao seu pai que tem o meu irmão? Lili diz a Artêmio que o seu pai está muito sozinho. Artêmio diz à jovem que foi uma boa tentativa, mas Franco não contará nada a ninguém, pelo menos enquanto ela estiver ali com ele. Franco diz aos amigos Margarida e Jacinto que Artêmio sempre teve medo que a sua mãe Soledade revelasse o segredo dele. Por isso a manteve todo esse tempo sob ameaças. Franco diz que ainda não sabe bem qual é a relação que Bárbara tem com Artêmio. Só sabe que a hiena tem terror desse homem. Gonçalo chama seu advogado, pois resolveu fazer algumas alterações em seu testamento. Gonçalo deixará 60% para a Bárbara e 40% para o seu neto, filho de Priscila e Vladimir. Priscila sozinha fica pensativa. A verdade vai vir à tona a qualquer momento. Vladimir liga para Adriano, dizendo que precisa falar com ele pessoalmente. Adriano pergunta se ele falou com a Priscila e diz que não mora mais na fazenda dos Erizaldes, pois a Fernanda colocou para fora. Depois, Vladimir liga para Aníbal, dizendo que falou com Adriano. Agora precisam aguardar para que se encontrem. Flor liga para a sala de Aníbal, dizendo que Gonçalo precisa vê-lo na sala dele. Bárbara e Artêmio se falam ao telefone. Ele diz a Rebeca que ela tem toda a razão, pois Franco não é de confiança, pois ele leu o diário de sua mãe. Liliana deu a ele e agora ele sabe de tudo. Gonçalo diz a Aníbal que deixou 40% da sua fortuna para seu neto Vladimir. E mais, assim que o bebê nascer, ele terá que ver qual dos dois serão responsável pela herança do seu neto, ele ou a Priscila. Camilo diz a Lovely que seu pai já deu a autorização para se casarem quando quiser. Lovely pergunta se pode ser dentro de um mês, como eles haviam combinado. Camilo diz à moça que sua madrasta está organizando uma festa para anunciar o casamento. Lovely molha a camisa de Camilo de vinho e quando ele vai limpar, ela pega o seu celular e tira o número da Natasha. Aníbal liga para Priscila, pedindo a ela que vá até o escritório para falar sobre o filho dela, Vladimir. Camilo volta e diz que precisa ir embora, pois tem uma reunião na Lactos com seu irmão. Quando o homem sai, Vênus chama Marina e diz que conseguiu o número da Natasha, a mulher com quem Camilo se diverte. Bárbara diz a Flor que reserve um salão, que é para comemorar uma cerimônia de casamento. Flor pede o nome dos noivos e se surpreende quando a hiena diz que é Lovely Norton e Camila Elizalde. Franco chega na Lactos e Flor o cumprimenta. Ele pergunta pela Fernanda. Nesse momento, a Bárbara aparece e diz a Flor que faça a reserva para o dia 18. Bárbara pede a Franco que o acompanhe até a sua sala. Adriano arma um plano com seu primo Jacó para tirar a Aurora do convento. Bárbara diz a Franco que eles têm um propósito em comum e não quer que ele fique se encontrando com Fernanda pelas suas costas. Franco diz a hiena que não se trata de um encontro pelas costas. Fernanda pediu a ele que fosse até ali, pois precisava falar com ele. Franco lembra a Bárbara que o acordo entre os dois também consiste que ele esteja perto da Fernanda. Bárbara pergunta a Franco o que Fernanda quer com ele. Ele responde não saber. Ela então faz um comentário sarcástico. Será que a pura da Fernanda está sentindo sua falta? E pede ao homem que depois lhe conte o que Fernanda queria com ele.
Bárbara pergunta a Franco como ele se sente agora que já conhece a história do Artêmio Bravo e dos Elizaldes. Flor diz a Fernanda que Franco está na empresa, perguntou dela, mas Bárbara chegou e chamou ele para sua sala. Bárbara diz a Franco que ela é uma pessoa imune à dor. Os dois falam da lealdade dela com Artêmio. Bárbara diz ao homem que os Elizaldes são desprezíveis. Franco diz que algum deles sim. Bárbara debocha, você deve estar excluindo a louca e a sonsa. Nesse momento, Franco se irrita e diz a hiena que a mais desprezível é ela. Bárbara diz a Franco, caso ele cometa alguma indiscrição, quem pagará as consequências será a Liliana e a Fernanda, e ele nem pode imaginar o fim que elas poderiam ter. Pois é, pessoal, esse foi um breve resumo de Amanhã é para Sempre. Não esqueçam de deixar o seu joinha.